Fala aí, rapaziada. Esse vídeo é a parte 1 a 4 dessa obra. Espero que gostem. Então fica com o vídeo aí. Em uma escola, em meio ao alvoroço diário de estudantes, tem uma menina que está recebendo a declaração do nhonho. Ele, todo romântico e empolgado, com aquele brilho nos olhos e um nervosismo típico de quem está prestes a se declarar, começa a falar que está apaixonado por ela desde a primeira vez que a viu. Ele diz que, desde aquele momento mágico, o coração dele bate mais forte só de pensar nela. Ela, por sua vez, fica calada, tentando digerir tudo aquilo, sem saber o que responder. E claro, já sabemos qual é a resposta, né? Ele fica apreensivo, e o clima começa a ficar estranho. Como se já soubesse que a coisa não ia bem. Mas ele, em um momento de fraqueza, começa a se diminuir, dizendo que sabe que ela não gosta dele. A dica é clara. Se você quer que alguém goste de você, não fique se diminuindo, meu amigo. Ninguém gosta de um coitado. Confiança é tudo! Ela, tentando ser gentil, diz que não é nada disso. Ela fala que ele é legal, gentil e, até se esforçando, diz que ele é bonito. Mas ao falar isso, ela quase se esgaça, tipo, não deu pra sentir muita convicção ali. Ah, o drama adolescente. Ela então solta. É guerreiro, mas não vai dar pra você. Você é maior que isso tudo. Bola pra frente. Poxa, foi duro. Mas pelo menos ela foi sincera, né? Imagina o peso de ter que dizer isso para alguém que está se abrindo de coração. Do lado de fora da escola tem um cara todo bonitão. Provavelmente o galã do rolê, esperando o nosso mortadelo. Ele pergunta o que rolou lá dentro. E o gordinho, com o ânimo lá embaixo, vem todo pra baixo, todo desolado, e o cara, que já deve ter visto esses dramas acontecerem várias vezes, deduz o que aconteceu. Não é como se ele nunca tivesse passado por isso, né? Ele até tenta dar aquele apoio moral, mas parece que não tem muito o que fazer. O leitão, sem muito ânimo, fala que a menina quer focar nos estudos. Mas o amigo, que não é bobo nem nada, já sacou que essa foi só uma desculpinha esfarrapada, até porque ela nem gosta de estudar. Uma análise rápida, feita pelo amigo, e fica claro que o cara não está sendo muito honesto consigo mesmo. Aí, do nada, aparece um bosta mais rápido que o Lula quando vê um imposto. Mas o gordito, em uma postura quase heróica, não muito, mas vai, segura a bola como se não fosse nada. Lá ele vai como se fosse o dono da rua, mas no fundo fica se perguntando, por que isso sempre acontece comigo? O amigo concorda, é claro, e diz que isso é um mistério, tipo um enigma da vida. O maluco é bom em todos os esportes, calcula todas as calorias dos alimentos na hora de comer, faz mais exercício que o Ramondino e ainda assim continua gordo. Isso sim é um mistério sem solução. Ele pergunta ao amigo se o gordinho já foi no hospital e ele responde que já foi várias vezes, mas sempre a mesma coisa. Os médicos falam que é só genética. Você não tem a genética dos deuses, meu chapa. Então ele chega em casa e olha para a foto dos pais, sabendo que provavelmente não é genética. Afinal, os pais dele são atléticos. A mãe sempre elogiava a beleza dele, todos os dias, sem parar. Se ela tivesse um pingo de vergonha, já teria parado, né? E o pai, ele nunca viu pessoalmente porque foi comprar cigarro cedo. Tipo, nem pra dar tchau antes de ir embora. Mas ele já ouviu muitas histórias sobre o pai, que foi um famoso wrestler. O pai, aparentemente, foi o tipo de cara que só passou pelo ringue, mas bateu todos os recordes que existiam. Um verdadeiro ícone no esporte. E, segundo a mãe dele, ele não está acima do peso, apenas os músculos estão escondidos sob a banha. Não, o gordinho não tem culpa. A genética e os músculos enterrados na gordura é que são os vilões da história. A mãe ainda deixa um pratão de salada, uma tentativa de controle, mas ele já vai pro armário procurar um miojo, porque a tentação é mais forte. E é por isso que ele está desse tamanho, né? Ele já desistiu de fazer dieta, porque sempre faz e nunca muda nada no corpo dele. O ciclo da dieta que nunca funciona. Ele começa a abrir tudo o que tem no armário, tipo uma missão de sobrevivência, mas no final das contas, come a saladinha que a mãe deixou e já vai correr, com aquela cara de quem está se forçando a ser saudável. Bichão corre 4 quilômetros sem parar, mas lembra do fora que tomou e começa a correr mais rápido ainda, como se estivesse tentando fugir de seus próprios sentimentos. No final do dia, ele correu 15 quilômetros e já começa a sentir uma dor na lombar. Não é fácil carregar 100 quilos nas costas, né? Ele percebe que está em um lugar que nunca viu antes. Quando vai olhar no Google Maps para tentar entender onde está, uma voz macabra fala: "Você corre bem rápido e cresceu como um porquinho." O cara não tem um minuto de paz. É impressionante. Então aparece um velho misterioso e diz que não se pode enganar a linhagem sanguínea.
O velho dá um mega pulo e cai bem na frente do Chupeta. Ele pensou que o velho tinha uns 6 metros de altura, olhando de longe. Aí eu também pensei, né? Esse desenhista tá péssimo de perspectiva. O velho fala para ele não se preocupar, que não está ali para devorar ele, e se apresenta como Vovô Mangtre. Ele diz que está ali para lidar com os yokais daquela península, atuando como juiz divino. O gordão da XJ fica sem entender nada. Então, o velho puxa o saco para fora, sem trocadilhos, né? E joga o saco em cima do protagonista, começando a puxá-lo com uma força sobre-humana. Depois de um tempo, ele larga o protagonista no chão como se fosse um pedaço de manteiga derretida. O protagonista fica meio tonto, mas quando abre os olhos, percebe que está em um mundo completamente diferente. O velho fala que este é o mundo dos yokais. Ele pede para o protagonista olhar da esquerda para a direita e confirmar com seus próprios olhos. O moleque, completamente em choque, vê um monte de criaturas esquisitas observando ele. Ele fica sem palavras. O velho explica que no passado, os humanos temiam e consideravam os yokais como deuses. Mas agora, eles são tratados como lendas e mitos. O clã dos yokais existe no mundo inteiro. E uma vez a cada 666 anos, o grande festival é realizado para decidir quem será o próximo rei dos yokais. Vários yokais jovens e talentosos são escolhidos para participar. E há 666 anos, um yokai virou rei. A realeza dos yokais está em jogo. Mas o Mau Mau interrompe o velho e diz que já entendeu tudo, mas por que ele está ali? O velho, com um sorriso enigmático, explica que cada clã de yokai seleciona pelo menos um membro, incluindo o mundo yokai e o mundo humano. E o Panceta é o último que herdou a linhagem dos goblins. Na verdade, ele tem só uma leve mistura, porque é da 6ª ou 7ª geração. O protagonista fica lá, tentando processar tudo, quando do nada um bicho gigante cai do céu, bem na frente do Kung Fu Panda. O velho fala para ele fazer pelo menos um teste antes de decidir. E aí aparece o meu ovo esquerdo, querendo descer a porrada no protagonista. O velho diz que se ele vencer, pode devorar o protagonista. O bicho está maluco para comer ele, porque já faz 666 anos que não come humanos. O bicho vai correndo para cima do protagonista e dá uma bicuda na barriga dele, fazendo o cara voar 1 quilômetro de distância, explodir na parede e, por incrível que pareça, continuar vivo. Se isso já não é prova suficiente de que ele é um goblin, não sei o que mais pode ser. O velho diz para ele provar se quer viver mesmo. O bicho não dá trégua e já o arremessa no chão, igual um saco de batata. Ele já começa a vomitar, que nojo. Mas o cabeça de ovo fala que ele é durão por aguentar tantos golpes assim. Ele fica animado e vai dar um amasso no bicho, jogando-o no chão. Quando todo mundo acha que a luta acabou, aparece o protagonista segurando a mão gigante do cabeça de ovo. O velho fica surpreso, mas explicam que os goblins possuem habilidades ilimitadas. Aí mostra o protagonista todo musculoso, segurando a mão gigante do bicho. Eu queria ver ele gordinho, overpowered, mas me decepcionaram um pouco. Falam que os goblins aprendem habilidades sem sequer serem ensinados, porque seus talentos estão cravados no DNA. Ele então se prepara para dar um golpe de wrestler no gigante e arrebenta a coluna dele no chão, destruindo tudo ao redor. E assim, só o protagonista fica de pé. Choi Si-woo, 17 anos, raça, meio goblin, despertar concluído. No dia seguinte, o protagonista está em um café, contando tudo para o amigo dele. Porém, ele está tão perdido que começa a achar que tudo o que aconteceu foi apenas um sonho. Eu não entendo esses caras de mangá. Eles veem o capeta praticamente sugando a alma deles, e quando acordam, acham que foi tudo um sonho? Mas enfim, o amigo dele acha tudo isso muito legal e está super empolgado, dizendo que se divertiu bastante. Fala que não foi nada legal. Ele foi espancado o tempo inteiro, só conseguiu lançar o monstro uma vez no chão, e isso não é motivo para comemorar. O amigo do X-Bacon, todo cheio de empolgação, fala: "Ué, ninguém é espancado no próprio sonho." E olha, até que tem razão. Mas aí o cara se mete a questionar o golpe de wrestling que o X-Bacon deu, porque, convenhamos, ele nunca praticou isso antes. O X-Bacon, todo indignado, explica que só tinha treinado boxe, e era só para perder peso. Mas mesmo assim, o amigo segue nessa linha de tentar descreditar a história, dizendo que ninguém simplesmente vai no embalo de um golpe de wrestling se nunca treinou isso. O X-Bacon continua com a história de que foi um sonho, dizendo que parecia que ele já sabia o que fazer.
E ainda por cima, acha que se tentasse dar aquele golpe agora, conseguiria. O amigo dá uma zoada, dizendo que ele está pensando demais nisso. Como se não houvesse nada mais para se preocupar. Mas o ex-Bacon não desiste da teoria. Deve ser que estou muito estressado, por isso estou tendo uns sonhos tão reais assim. Não faz sentido nenhum. Realmente, não faz sentido ele ficar todo musculoso e, do nada, acordar gordo de novo. Aí ele olha para as mãos e adivinha. Ele acorda no exato momento onde estava na noite passada. Deu ruim, né? Mas aí, como se nada fosse, uma voz pergunta se ele já recobrou a consciência. E o velho? Ah, o velho! Ele diz que já imaginava que o ex-Bacon ia acordar depois de um tempo, após ter passado a noite toda dormindo em pé. Ei, será que é normal esse tipo de sono? Sei lá, eu fico com medo só de pensar nisso. O protagonista olha ao redor e vê que, surpresa, não é um sonho. Ele vê até o monstro que derrotou mais cedo, e com isso, uma enxurrada de pensamentos começa a invadir sua mente. Ele cai no chão refletindo sobre tudo o que está acontecendo, como se fosse um episódio de série. A garota que está com o velho diz que está meio decepcionada ao ver um meio humano pela primeira vez. Ela fala para o ex-Bacon que, vendo ele pessoalmente, ficou claro que ele é bem idiota e patético. Ah, essa daí já vai ser aquele parzinho romântico que sempre subestima ele, mas no fundo está doida para dar uns amassos. Ela até se pergunta se ele realmente tem sangue de Goblin. Aí, o velho pergunta se ela realmente viu a luta. Ela, com toda a sua sinceridade, ou falta dela, responde que o oponente do ex-Bacon também era fraco e que ele não pode nem se comparar com um monstro inferior. Olha a sinceridade. O cabeçalho de ovo não consegue usar nem magia. E vencer algo tão fraco assim com dificuldade e se sentir orgulhoso é vergonhoso. Não me venha dizer que isso não foi um shade, porque foi sim. O ex-Bacon, então, meio desconcertado, pergunta se o teste já acabou e se ele pode ir para casa. Aí o velho, em uma cena totalmente dramática, se aproxima rapidamente só para se exibir e fala que o ex-Bacon foi admirável. Ele se provou digno. E como se já não estivesse todo cheio de si, o velho fala que os monstros ao redor estavam observando e se perguntando se o ex-Bacon estava escondendo sua força. A galera fica toda sem acreditar que ele venceu e começa a falar que realmente ele tem sangue de Goblin. Então, o velho dá o veredito. O humano que estava ali de pé foi o vencedor da luta. E agora, diante de centenas de monstros como testemunhas, ele é um monstro também. E para quem ainda estava em dúvida, o velho declara: agora você é oficialmente um monstro, e manda a galera espalhar a palavra para toda a península. Os monstros começam a ir embora, ainda incrédulos por finalmente alguém com sangue de Goblin ter aparecido. Mas, claro, o ex-Bacon só queria saber de uma coisa: voltar para casa. Ele até começa a se perguntar o que faria se não deixassem ele voltar. E aí a mina de cabelo branco, sem paciência nenhuma, fala para ele parar de ser burro. Agora você é um monstro. Pelo menos tenha alguma habilidade para esconder sua verdadeira identidade entre os humanos. Ela até faz questão de explicar que é impossível um monstro com menos de 500 anos de idade ir até o mundo humano. O ex-Bacon, tranquilo como sempre, diz que nunca machucou ninguém e que conseguiu viver discretamente até agora. O velho, com poucas ideias, manda: se você não entende as regras, então terá que tomar a vida dele agora mesmo. E com isso, o ex-Bacon dá um salto para trás, se afastando do velho, com a cara de quem não sabe se ri ou chora. O velho, com uma cara séria, pergunta se a mente do ex-Bacon está mais clara agora, dizendo que, independente de como ele se via antes, o corpo dele agora é de um monstro. E, para completar, o velho solta que o poder dos Goblins é o melhor entre todos os monstros, embora o poder do ex-Bacon esteja mais para o nível de um bebê Goblin. As capacidades dele são dezenas de vezes superiores à de um humano normal, diz ele. E com esse poder, um errinho pode acabar com a vida de vários humanos. Mas claro, o ex-Bacon não está disposto a esperar 500 anos para voltar ao mundo normal. Então o velho revela que, na verdade, ele só precisa esperar meio ano. O velho começa a explicar que a cada 676 anos o rei Goblin é escolhido. A lei dos 500 anos foi criada pelo rei anterior. E aqui temos um flashback de 676 anos atrás, onde um homem está correndo desesperado de uma centopeia gigante.
Naquela época, os yokais podiam entrar e sair do mundo humano quando quisessem, e a única coisa que os humanos podiam fazer era fugir. E todos os humanos eram atormentados todas as noites. Mas aí, alguns yokais mais fortes começaram a se tornar amigáveis com os humanos, e começou um relacionamento baseado no medo e adoração. Era assim que os humanos viam os yokais há 666 anos. Mas tudo isso mudou com a seleção do novo rei. Esse rei fez várias mudanças e criou novas leis com o sangue dos monstros que derrotou. Na nova regra, os yokais não podiam mais machucar os humanos e foram banidos do reino humano. Graças a isso, os humanos não vivem mais com medo e nem sabem da existência dos yokais. Eles os conhecem apenas como criaturas folclóricas. O velho explica que, em meio ano, o reinado do atual rei acabará e as leis que ele criou também perderão o efeito. E quando esse dia chegar, assim que o sol se pôr no reino humano, será a noite dos yokais. E aí, todos os habitantes do reino dos yokais poderão ir ao mundo humano quando quiserem. Eles vão aterrorizar os humanos e fazê-los lembrar do medo que esqueceram há tanto tempo. Enquanto isso, o ex-Bacon vai aprender a controlar seus poderes. Depois disso, ele poderá decidir o que fazer. O problema é, como ele vai aprender a controlar esses poderes malucos? E mais importante ainda, até que ponto ele pode se tornar forte se comparado aos goblins originais? O velho, olhando para ele, nota uma determinação no ex-Bacon e pergunta o que fez ele mudar de ideia. O ex-Bacon, todo sério e com aquela cara de quem acabou de perceber a profundidade das coisas, responde que quer manter os monstros longe do seu mundo. Ele percebeu que, para proteger as pessoas que ama, ele precisa ficar forte. O velho, com uma expressão de quem acabou de descobrir que o ex-Bacon está começando a entender o jogo, diz que o sangue que ele tem no corpo é muito forte. Ele não garante que o ex-Bacon vai ficar tão forte quanto um goblin de sangue puro, mas se ele alcançar pelo menos metade do poder de um, então não vai haver monstro nenhum capaz de derrotá-lo. O velho ainda solta uma frase épica. É improvável, mas, só por via das dúvidas, se você for capaz de vencer a cerimônia e se tornar o rei, poderá escrever as leis como bem entender. Isso mesmo, vai escrever as regras do rolê. Mas aí a menina raposa, do nada, corta o clima falando que por mais que o ex-Bacon tenha sangue de goblin, alguém como ele nunca sobreviveria ao ritual. O velho, como se estivesse num daqueles momentos épicos de anime, manda ela se apresentar. O nome dela é Seowa. E adivinhem, ela vai ser a representante do povo dela na cerimônia. Ela pergunta o nome do ex-Bacon, mas nem parece interessada, só falando que não quer ver ele de novo. Ela diz que se decepcionou só de ter ido conhecê-lo. Bem, dá para perceber que ela está jogando charme. Ou não. Eu diria que ela só não sabe pedir o que quer ainda, mas tudo bem. Ela ainda ameaça, dizendo que se ele continuar falando essas coisas sem sentido sobre vencer a cerimônia, vai acabar deixando ela irritada. Não sei vocês, mas esse papo de não me irrita é clássico, né? O velho, com aquele jeitinho dele, fala que a Seowa quer visitar o reino humano, mas que está atrás do ex-Bacon para ser avaliada para a cerimônia. O ex-Bacon, todo pensativo, se pergunta se o velho não tinha dito que, em meio ano, qualquer yokai vai poder ir ao reino humano de qualquer jeito. Porém, a guria, toda snob, fala que nem deveria estar fazendo um teste, porque ela é boa em artes marciais e magia, e tem vários candidatos mais fracos que ela que já foram aprovados. Gente, que atitude! Ela não perde a oportunidade de se achar a última bolacha do pacote, né? O velho, com a paciência de um monge, responde que está muito ocupado indo até o reino dos humanos, e por isso está sem tempo de avaliar ela. Mas a Seowa acha que isso é só uma desculpa para o velho ignorar ela. O velho, como se tivesse lido os pensamentos dela, diz que não é verdade, pois ele a chamou ali, e que não tem motivo para ceder aos caprichos dela em um momento tão importante como o que está vivendo agora. Ah, o velho é mais esperto do que parece. Ele então revela que esse é o momento exato para saber como ela vai se comportar com os humanos. Como o ex-Bacon é originalmente humano, ela vai ter um mês para ensiná-lo a ser um yokai e usar seus poderes. Se ele tiver uma evolução legal durante esse tempo, o velho vai aprovar os dois para a cerimônia. A Seowa, claro, fica bolada com a ideia de ter que ensinar um panaca como o ex-Bacon.
E lá vai ela reclamando porque o que mais ela sabe fazer é falar mal de todo mundo. O velho, sem perder a compostura, diz que se ela não quiser, é só ficar quietinha até o momento da cerimônia. E aí, ela vai sair atrasada por alguns meses. Ih, minha filha, vai querer ou não? O velho não está para brincadeira. Ele também manda que esse será um feito quase impossível e sai de cena, deixando uma baita tensão no ar. A Seolwa, completamente irritada, pergunta para o ex-Bacon se ele sabe o que é a força de um yokai. E claro, o ex-Bacon não sabe de nada, ele é só o novato do rolê. Aí, o cabeça de ovo, o nome desse cara é perfeito, sério, se levanta. Ela, já começando a perder a paciência, pergunta o que ele tem, com essa cara de panaca. O cabeça de ovo, com aquele jeitão, fala para a Seolwa que o ex-Bacon é só dele e pergunta para onde o velho foi. Ele ainda diz que a luta não acabou, mas a Seolwa não perde tempo e humilha ele, falando que é por isso que o clã dos cabeças de ovo é tão fraco. Ah, a Seolwa não tem papas na língua? Mas como já era de se esperar, o cabeça de ovo, com sua limitada inteligência, dá uma maosada no pé do ouvido dela. E lá vai ela, ficando ainda mais irritada. A Seolwa, agora com um pouco de paciência, quem diria, começa a explicar para o ex-Bacon que, ao contrário dos humanos, que não tem uma hierarquia entre as raças, entre os yokais, as linhagens e o potencial de cada raça são extremamente significativos. Desde as habilidades latentes até as habilidades únicas que cada raça possui, esses são os fatores que determinam os ranks no reino dos yokais. A coisa toda é meio que um ranking entre as raças, tipo um campeonato de forças, sabe? Desde que os goblins de sangue puro desapareceram, ninguém decidiu qual outra raça deveria estar no topo do ranking. No entanto, se os yokais deixassem o orgulho de lado, a maioria deles daria a mesma resposta. Aquelas bestas arrogantes, as raposas de 9 caudas. Elas são consideradas as mais próximas do topo do reino yokai. O cabeça de ovo ainda está lá, preso nas correntes da raposinha, enquanto o ex-Bacon não diz uma palavra. O garoto está em choque total, engolindo seco, e não passa nem Wi-Fi. A raposa, com toda a paciência que a gente sabe que ela não tem, resolve explicar. Essa é a força do yokai. Ela mostra que fazer aquilo, prender alguém com correntes mágicas, gasta energia, algo equivalente a mana. Ela continua dizendo que existem 2 tipos de força. Uma que é herdada e outra que é adquirida. Aí vem a explicação de RPG. O golpe estilo wrestler que o ex-Bacon usou antes no gigante é uma habilidade inata, ou seja, já vem instalada no CPU dele de fábrica. Não precisa treinar, é um brinde da linhagem sanguínea. Mas o poder adquirido é diferente. Qualquer monstro pode aprender, mas claro, tem que estudar. Então, meu filho, prepara os livros. Como exemplo, ela cita o cabeça de saco, que claramente não quis estudar nada. Ele confiou apenas na força bruta e no tamanho natural. Resultado? É um bucha. E ela não perde a chance de insultar o pobre coitado por uns bons minutos. Depois disso, ela resolve que vai ensinar o ex-Bacon. Ela avisa que será a mestre dele, mas também avisa outra coisa. Ela não gosta de problemas. Se der trabalho para aprender ou não der resultados, você vai sentir a minha ira. Só em mangá mesmo para alguém sentir medo de uma guria assim. Ela ainda manda a real. Vai ser difícil para alguém que era humano até uns minutos atrás. E se você desapontar, vai de F. Ah, muito incentivo, né? Mas o ex-Bacon, surpreendentemente, responde firme. Ele diz que, se ela está disposta a ensinar, ele vai dar tudo de si para aprender. Ele ainda solta uma dessas frases de protagonista. Não tô nem aí se morrer no futuro, dadas as circunstâncias. Tá aceitando tudo muito rápido, né? Ou o autor não tinha mais ideias, ou o ex-Bacon está escondendo algo. A raposa, mesmo sabendo que as chances são baixas, decide aceitar. Mas antes de qualquer coisa, ela sugere que comam. Usar magia gasta muita energia, e todo yokai passa por isso. Ela explica que comer, beber água e respirar repõe energia naturalmente, mas como o ex-Bacon acabou de chegar ali, com essa dieta humana dele, não deve ter acumulado muita energia. O resultado? Ele só tem o poder básico com o qual nasceu.
Ela pergunta se ele está com fome, mas obviamente o burrão responde que não. Do nada, ele começa a sentir algo estranho. Veias rosas aparecem nas mãos dele. A raposa, com aquele sorrisinho de quem sabe mais, explica que ele está sim com fome. Você deve estar no mínimo de energia e aquele movimento que fez drenou tudo. A solução? Ela aponta para o cabeça de saco e solta. No mundo dos yokais existem regras. Se um juiz divino, como o velho, te declarar vencedor de um duelo formal, você controla a vida do perdedor e pode devorá-lo, consumindo sua força. Nesse momento, o ex-Bacon começa a se mover por puro instinto. Pela primeira vez, ele sente uma fome demoníaca no corpo. A raposa, para piorar, ainda bota pilha. Aí já era. A única coisa na mente dele é caçar. Mas ele não pensa no detalhe da sua natureza gananciosa de Goblin. Capturar a presa mais nutritiva e deliciosa. Ele já dá um pulo direto para a raposa. Ela, sem acreditar no que está acontecendo, lança um poder na cara dele. Não importa quanta fome tenha, não pode agir de forma arrogante. E prende ele nas correntes novamente. Então, ela começa a ser arrogante. Um mero meio yokai não pode me devorar. Acha que pareço uma presa fácil? E decide que vai adestrá-lo. Mas o ex-Bacon, no modo poucas ideias, quebra as correntes na força bruta. A raposa já trava na hora. Literalmente tranca o butico. Ele parte para cima, mas agora ela leva a sério, porque percebe o que está lhe dando. Sangue de Goblin não é brincadeira. A luta esquenta. E ele chega a perder uma unha no processo, mas não para. A raposa, sem escolha, faz uma invocação. Surge uma mão gigante que dá um soco tão forte no ex-Bacon que ele voa longe. Pela milésima vez no capítulo, ele entra em choque. Mas não sem motivo, porque a raposa lança uma magia absurda que sai devastando tudo ao redor. Até o cabeça de saco ainda acorrentado vai de F. A magia deixa uma cratera na parede, mas surpreendentemente o ex-Bacon continua de pé. A raposa fica chocada. Como ele ainda está de pé? Mesmo sendo recém-despertado, ele resiste. No entanto, o ex-Bacon começa a passar por outra transformação. Agora, ele está com um chifre. E olha, tenho que admitir, ficou estiloso. Mesmo entre os Goblins, poucos são escolhidos para despertar uma habilidade única. O ex-Bacon quebra o próprio chifre com as mãos e ele se transforma numa espécie de espada de energia. A raposa começa a suar frio. E não foi só na testa, hein? Ela percebe que essa é a força única dos Goblins. A raposinha, para quem ainda duvida, é um gênio entre os yokais. Ela cultivou suas 9 caudas antes de completar 100 anos, algo raríssimo que só acontece com um talento a cada 1000 anos no mundo dos yokais. Com essa bagagem, ela sabe o que está por vir. Mas mesmo com toda essa experiência, lá está o ex-Bacon, com seu porrete Goblin pronto para a ação. E ela sente algo que nunca sentiu antes: medo. Apesar de saber que, em teoria, é impossível perder na força bruta, a pressão que o ex-Bacon emana é assustadora. Ele avança numa velocidade absurda, deixando a raposa em pânico. O golpe que ele dispara emana raios negros que explodem direto nela. Mas quando a poeira abaixa, lá está uma mão gigante segurando o porrete dele. Lá ele! A raposa fica em choque. Segurar o porrete do Goblin não é qualquer coisa. Nunca tinha sentido essa sensação antes. Só que o ex-Bacon não para e lança outro ataque. A mão gigante reage puxando ele para perto e o esmaga no chão. Mas, adivinha? O cara não rala nem o joelho. A raposa sabe que isso não foi suficiente e que precisará golpear várias vezes para ele começar a sentir. Quando tenta puxar o porrete de volta, a mão gigante trava. Por quê? Porque o ex-Bacon está segurando com toda a força e nem se move. A raposa fica incrédula. Como pode alguém ter mais força do que a invocação do imperador demoníaco? O ex-Bacon, com o jeitão marrento, recupera o porrete e o transforma numa espada de bárbaro. O narrador do nada solta uma informação inútil. No passado, quando os Goblins dominavam o reino dos yokais, esse porrete era chamado de uma arma que podia se tornar qualquer coisa. Nossa, que criativo! Uau! Sem perder tempo, o ex-Bacon quebra o braço gigante com a espada. A raposinha, completamente sem rumo, invoca outro braço. Mas agora o ex-Bacon está em posição de ataque com 4.100 de poder. "Tu zoando, garai!"
A raposa tenta o estilo Gatling Gun, tipo o Luffy, mas o ex-Bacon defende tudo com facilidade. Ela começa a ficar sem jeito. Como assim não tá conseguindo derrotar nenhum meio Goblin? Nesse momento, ela finalmente entende por que os Goblins eram os reis do pedaço. Se um híbrido recém-despertado já é assim, imagina um Goblin completo. Só que ela nota que a energia dele está acabando e é questão de tempo até ele cair. Ainda assim, ela resolve acabar logo com a luta. Invoca 3 caudas, pensa melhor e invoca 5. Mas o ex-Bacon, no melhor estilo, nem ligo, pula pra cima dela feito um louco. A raposa admite que faz tempo que não enfrenta alguém assim e decide invocar metade do corpo do grande imperador demoníaco. O ex-Bacon avança balançando sua espada, mas o imperador contra-ataca. A pancada cria uma pequena explosão jogando o ex-Bacon pra longe, voando que nem uma bosta. A luta finalmente chega ao fim, com a raposa de pé e o protagonista caído no chão sem conseguir se mexer. Ela olha pra ele e diz: "Você vai morrer em breve. A culpa é sua por ter lutado até o limite." E ela solta outra revelação. Aquele velho juiz divino é avô dela. Plot twist básico. Ela até comenta que vai levar um sermão daqueles. Mas aí o ex-Bacon começa a chorar. Isso mesmo. O cara quebrou braços gigantes, lutou com o imperador demoníaco e agora tá chorando. A raposa fica com pena. Pra salvar ele, ela usa uma magia que o levanta. E então do nada tasca um beijo nele. Sabia que ela tava querendo. Só que ele até baba. Que nojo, cara. E ela, depois de suspirar e parecer que gostou, explica: "Isso foi só pra te dar um pouco de energia pra não morrer aqui. Mas já deixa claro, quer que ele retribua esse favor um dia." Cobradora, né? Limpa a boca com nojo e pronto. Ex-Bacon desmaia. Quando ele acorda, está em um quarto, deitado na cama. Fica se perguntando onde está, mas logo a raposinha entra com um chazinho. Essa aí é pra casar. Ela encara ele por alguns segundos, deixando o cara todo sem jeito. E assim chegamos ao fim. Por enquanto, é claro. Se quiser mais, vai depender do seu like, meu parça. Adeus. Ela colocou o chazinho na mesa com um gesto firme, indicando para ele beber. O protagonista, ainda abalado, começou a se desculpar de forma desesperada pelo ocorrido. Ele disse que lembrava de tudo o que tinha acontecido, mas não conseguia entender por que havia agido daquela maneira. Era como se não tivesse controle do próprio corpo, como se estivesse preso em si mesmo enquanto outra força assumia o comando. Enquanto ele desabafava, sua expressão misturando culpa e frustração, ela permanecia calada, apenas o observando com um olhar enigmático e sério. Não havia nenhum traço de empatia em seus olhos, apenas uma calma gélida. Quando ele finalmente fez uma pausa, esperando algum tipo de resposta, a única coisa que ela disse foi: "Beba o chá." O protagonista arregalou os olhos, surpreso com a falta de reação dela. "O quê?" ele perguntou, mas ela apenas repetiu: "Beba antes de comer." Sua voz era inexpressiva, mas firme. Relutante, ele pegou a xícara, analisando o líquido com desconfiança. "Será que é algum tipo de erva medicinal?" ele se perguntou em silêncio. Mesmo assim, deu o primeiro gole. Assim que o chá tocou sua língua, ele se arrependeu. O gosto era horrível. Uma mistura amarga e ácida que fazia seu estômago revirar. Ele quase cuspiu o líquido instintivamente, mas antes que pudesse fazer isso, ouviu a voz dela cortando o ar. "Se você cuspir, eu te mato." O tom frio e ameaçador dela o fez engolir à força, o líquido descendo como uma pedra pela garganta. Ele tossiu, tentando recuperar o fôlego, e perguntou: "Mas o que é isso? Que tipo de chá é esse?" Ela deu de ombros impassível. "Saber o que é não vai te ajudar a tomar. Então, para que eu te diria?" Ele continuou bebendo, um gole de cada vez, enquanto tentava afastar o gosto horrível. Quando terminou, colocou a xícara na mesa com um olhar desconfiado. Foi então que ela quebrou o silêncio com um tom sombrio. "Nós perdemos algo muito importante." O cabeça de saco conseguiu fugir no meio da luta. As palavras dela caíram sobre ele como um peso. Ele cerrou os punhos, sentindo a culpa aumentar. "Mesmo ele tendo fugido," ela continuou,
Ele ainda é sua propriedade. Ele deve ter escapado para algum lugar onde possa se esconder por centenas de anos. Porque se ele aparecer agora, será devorado imediatamente. Aquelas palavras o confundiram. Propriedade minha? Como assim? Ele perguntou, mas ela ignorou a pergunta e prosseguiu. Para alguém como você, que é um híbrido, aquele cabeça de ovo era o elixir perfeito para sua força. Mas você o deixou fugir, por conta própria. Ele sentiu o peso da acusação e tentou se defender. Não existe outra maneira? Algo que não envolva devorar ninguém? Sua voz saiu hesitante, quase implorando. Ela bufou, cruzando os braços. Você ainda se considera humano, não é? O tom dela era de puro desprezo. Ele tentou argumentar. Eu sei que a ideia de devorar alguém não é agradável, mas do meu ponto de vista, todos eles são apenas monstros. Se eu não os matar, mais cedo ou mais tarde, eles vão acabar matando outras pessoas. E em alguns meses, essas pessoas podem ser aquelas que eu amo. Então, se eu tiver que devorá-los para proteger quem me importa, vou fazer isso. Vou fazer o que for preciso. Ele respirou fundo e continuou. Quando perguntei se havia outra maneira, foi porque eu preferia encontrar uma solução diferente. Não porque eu não faria o que precisa ser feito. Ela estreitou os olhos, parecendo avaliá-lo. A maneira mais eficaz de aumentar sua força é devorando o outro yokai. Isso é um fato, mas isso só pode ser feito através de um duelo, onde ambos concordem. Se essa regra não existisse, os mais fracos já teriam sido devorados um por um, até que nenhum restasse. Ele permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras dela. Agora, já que você deixou o cabeça de ovo escapar, não encontrará outra presa fácil. Sua reputação já deve ter se espalhado. Yokais mais fracos vão evitar lutar com você, mas os mais fortes. Ela fez uma pausa, o olhar dela ficando ainda mais sério. Os mais fortes não vão hesitar, e alguns deles, você simplesmente não será capaz de derrotar. Ela suspirou, como se estivesse frustrada com ele, mas logo deu um sorriso frio. De qualquer forma, eu dei um jeito. Ela fez um gesto para ele segui-la. Venha comigo. Tenho um presente para você. O protagonista hesitou, mas a seguiu para fora. Ao chegar lá, viu algo que o fez parar imediatamente. Havia um lobisomem enorme, acorrentado e se debatendo com força bruta. Seus olhos brilhavam com uma fúria descontrolada e seus dentes afiados brilhavam sob a luz fraca. Isso não é um yokai? Ele perguntou confuso. Mais ou menos, ela respondeu, olhando para o lobisomem com desprezo. Ele tinha os direitos de um yokai, mas perdeu tudo. Existem yokais que, como você, perdem a cabeça e agem apenas por instinto. Quando isso acontece, eles são rotulados como bestas, não como yokais. E quando isso acontece, eles perdem todos os direitos que tinham. Então ele é um rakshasa. É assim que os chamamos. Ela olhou para ele com um sorriso sarcástico. Por que essa cara de bobo? Eu avisei que eles são bestas incontroláveis. Antes que ele pudesse responder, o lobisomem arrebentou uma das correntes e avançou. Seolua já esperava que algo assim acontecesse. Afinal, o objetivo não era que o protagonista vencesse a luta. Mesmo que o lobisomem tivesse perdido a razão, ele ainda era muito superior ao protagonista em atributos básicos, como força e resistência. Além disso, o oponente era praticamente um counter natural de alguém que utilizava agarrões e técnicas de wrestling para lutar. Com suas garras afiadas e dentes letais, o lobisomem tornava o estilo do protagonista arriscado de ser usado. Esse era o método cruel, mas eficaz, que Seolua usava para ensinar. Levar seu aprendiz até a beira da morte, forçando seus instintos a despertarem. A sobrevivência dependia disso. Mas, para a surpresa dela, o protagonista assumiu de repente uma postura de boxe, algo que ela não esperava. Espera, o quê? Seolua murmurou, arqueando as sobrancelhas em confusão. Ela tinha certeza de que o estilo de luta dele era baseado no wrestling. Porém, antes que pudesse pensar muito sobre isso, o protagonista desferiu um gancho direto no queixo do lobisomem. O impacto foi tão brutal que a fera apagou no mesmo instante, seu corpo colossal tombando no chão como um saco de tijolos. Nesse momento,
um flashback começou. Ele mostrava o protagonista em sua juventude, ainda gordinho, treinando boxe em uma academia de bairro. O treinador olhava para ele com um misto de curiosidade e ceticismo. Embora estivesse claramente acima do peso, o garoto mostrava uma agilidade surpreendente para alguém com aquele físico. "Você é bem mais ágil do que parece", comentou o treinador impressionado. Ele pensou que o garoto só tinha ido ali para perder peso, mas algo no jeito que ele se movia sugeria potencial. "Tá, garoto, me diz uma coisa. Você quer aprender boxe de verdade ou tá aqui só para emagrecer?" O protagonista, meio sem graça, deu de ombros e respondeu: "Se eu puder perder peso enquanto aprendo, então pode ser." O treinador deu um sorriso largo, cheio de entusiasmo. "Beleza, moleque. Se você tiver foco, eu mesmo vou cuidar da sua dieta e dos seus treinos. Segue o que eu mandar, e quem sabe um dia você não acaba competindo." Ele deu um tapinha no ombro do garoto, tentando animá-lo. "Confia em mim, vai dar certo." A cena voltou para a luta, onde o protagonista esquivava com precisão de um ataque feroz do lobisomem. Ele contra-atacou imediatamente, desferindo uma chuva de golpes rápidos e precisos no lobisomem, que mal conseguia reagir. Os socos acertavam com força, cada impacto fazendo a fera recuar. Apesar de tudo, o objetivo inicial do protagonista ao entrar nas artes marciais não era se tornar um grande lutador. Ele queria apenas emagrecer. Porém, por algum motivo que ele nunca conseguiu entender, perder peso parecia impossível, mesmo seguindo à risca todas as dietas e treinos que lhe eram passados. Desde o ensino fundamental, ele tentou mais de 177 esportes diferentes, numa busca incansável para atingir seu objetivo. Entre eles, experimentou 7 artes marciais distintas. Embora o tempo que passava em cada uma fosse curto demais para dominar completamente as técnicas, ele era um excelente aprendiz. Absorvia cada ensinamento como uma esponja, armazenando todo o conhecimento em sua memória. De volta à luta, ele lançou um chute poderoso no focinho do lobisomem. O impacto foi tão forte que o pescoço da fera quase se torceu. Seolhua assistia à cena com a boca entreaberta, incrédula. Ela não conseguia entender como o protagonista, alguém que deveria estar em desvantagem, estava dominando completamente a luta. Combinando suas habilidades de Goblin com as técnicas de artes marciais que havia acumulado ao longo dos anos, ele se tornou algo extraordinário. O lobisomem desabou no chão, completamente apagado. O protagonista ficou parado por um momento, ofegante, olhando para o corpo inerte do lobisomem. Ele sentiu um misto de alívio e triunfo. Mas então, uma pergunta surgiu em sua mente, o que trouxe de volta a atenção. Ele se agachou perto do corpo e murmurou para si mesmo: "Como é que eu devo devorar isso?" E esse é o vídeo de hoje. Vou começar outra obra, então se gostou dessa, deixa muito like e comentário para que eu saiba que vocês querem mais dela. É isso, VLW.